Ora, muito boa tarde, bem-vindos ao segundo webcast, webconference, como quiserem chamar-lhe, uma parceria da Proteste Invest com o ECO. Eu sou o António Costa, sou o diretor do ECO. É com muito gosto que estamos aqui para falar hoje de poupança. Esta quarta-feira tivemos a oportunidade de falar de segurança social, de sustentabilidade, no fundo do futuro, diria no longo prazo. Hoje vamos falar do que é que são as alternativas que os portugueses têm disponíveis ou não têm e que deveriam ter para cautelar o seu futuro e as limitações que nós sabemos existem e existirão na segurança social. Temos aqui um conjunto de convidados que eu quero antecipadamente agradecer a vossa disponibilidade para esta iniciativa. O Pedro Mota Soares, ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social, lidou diretamente com estes temas. Hoje está noutras áreas, noutras guerras, como eu costumo dizer, nas telecomunicações. O Valdemar Duarte, da Comissão da APFIP, da Associação dos Fundos de Pensões. O Joaquim Rodrigues da Silva, da Proteste, Centro de Competências da Proteste. E o Francisco Franco, que é professor da nova SBE. Bem-vindos a todos, bem-vindos também a todos que nos estão aqui a seguir. Queremos, na próxima hora, ajudar, no fundo, a decidir, e foi esse o desafio que nos colocamos. Começo por desafiar o Pedro Mota Soares a fazer uma reflexão connosco sobre o estado da arte. E é num momento particularmente interessante, isto é, estamos a falar de poupanças e queremos falar de alternativas de poupança e de caminhos. Mas, por acaso, estamos a falar num momento em que a poupança dos portugueses aumentou. Enfim, infelizmente por más razões, nós sabemos, mas aumentou por via da pandemia, por receio. E o tema é, obviamente sabemos, os números dizem-nos, é poupança conjuntural, nomeadamente depósitos, não é poupança estrutural, em fundos de longo prazo, em outras alternativas de investimento. Pedro, que avaliação faz, até com a sua experiência naquele Ministério, que avaliação faz do que é que são hoje alternativas à poupança dos portugueses? Elas existem de facto ou não? Muito boa tarde, António. Eu queria agradecer muito ao ECO e à DEC Proteste o convite para estar aqui hoje com este painel de gente muito ilustre, que ainda por cima sabe muito desta matéria. E para responder diretamente à pergunta, eu sempre considerei que um dos maiores problemas que o sistema de segurança social tem é o facto de nós termos uma taxa de poupança em Portugal muito, mas mesmo muito baixas. Nós temos um sistema em que sabemos que a média das pensões é uma média muito baixa. Nós estamos a falar de uma média de pensões na segurança social, não chega aos 500 euros, está na casa dos 480 euros, portanto é uma pensão média muito baixa, nem seja um bocadinho mais elevada, mas no grosso da segurança social as pensões são muito reduzidas e, ao mesmo tempo, não existe poupança em Portugal. Aliás, a única poupança, entre aspas, exagerando aqui um bocadinho, que as famílias têm é a poupança que fizeram para comprar uma casa, para investir em casa própria, e essa poupança ainda por cima não tem liquidez. E por isso mesmo, é verdade que neste momento, por causa da pandemia, a poupança subiu em Portugal, mas se nós olharmos para os últimos anos, se nós olharmos de 2015 até 2020, antes da pandemia, a verdade é que, mesmo com algum crescimento económico, as famílias portuguesas não aumentaram a sua capacidade de aforro, pelo contrário, até houve uma diminuição do aforro das famílias. E isso é extremamente preocupante para quem, olhando para o futuro, percebe que nós temos um problema sério na segurança social em Portugal. Temos um problema sério porque o modelo tem muitas dificuldades e falaram muito sobre isso ontem. Acho que neste momento não vale a pena nós estarmos a imaginar um quadro estrutural de reforma da segurança social. É intelectualmente um exercício interessante, mas do ponto de vista político, no quadro político, não é possível fazer esse mesmo exercício e por isso mesmo, como um amigo meu diz com alguma graça, é uma reflexão inútil e as reflexões inúteis só nos conduzem a uma. E eu acho que nós temos de, perante este quadro que temos para a nossa frente, pensões muito baixas, uma taxa de substituição no futuro ainda mais baixa, vejam o que os quadros da APFIF que têm produzido, que a OCDE também tem produzido. Nós podemos estar a falar de taxas de substituição daqui a relativamente pouco tempo, para a geração que hoje está a trabalhar, na casa dos 50%, 60%, e, portanto, pensões ainda mais baixas. E, como é óbvio, não é a 5 anos ou a 10 anos da reforma, as pessoas começam a poupar estruturalmente, têm de começar a fazê-lo muito mais cedo. E, por isso mesmo, eu sou daqueles que acho que era muito relevante, mesmo num quadro político em que não há capacidade de fazer uma reforma estrutural da segurança social, pelo menos dar alguns passos para que as famílias, para que os portugueses, para que os trabalhadores possam ter mais capacidade de aforro, e acho que fazia sentido pensarmos em criar, no quadro legal mesmo, ainda que de forma voluntária,
mas faz sentido nós pensarmos em criar alguma espécie de capacidade de aforro, alguma espécie de suplementos para a reforma, que eu acho que deviam ser criadas do ponto de vista voluntário, deviam ser criadas voluntariamente, mas devem ser dado aos trabalhadores essa possibilidade de hoje mesmo terem mais mecanismos em que possam começar a forrar, a poupar para o futuro, porque senão teremos um grande problema no futuro de uma nova geração de pobreza de trabalhadores e de pensionistas, porque o que nos dizem os números, quando nós olhamos para eles, é que as pensões futuras vão ser significativamente mais baixas, pelo menos na sua taxa de substituição, do que as pensões atuais. E isso é um grande desafio, penso que até para a minha geração, e penso que será também um dos temas que vai estar aqui na mesa hoje à tarde. Sim, é um desafio que eu vou gostar de colocar também aos nossos outros convidados. Valdemar Duarte, na verdade, há hoje instrumentos de poupança alternativos e disponíveis para os portugueses suficientemente atrativos, isto é, até tendo em conta o que é este momento conjuntural. Como é que é possível transformar esta poupança, que é conjuntural digamos, muito em depósitos, em produtos de poupança que sirvam de facto e efetivamente, ou que complementem de facto o que é expectável nesta taxa de substituição, que é um ponto muito importante, que é a diferença entre o último salário, no fundo, e a primeira pensão. Bem, antes de tudo, agradecer à DEC e ao ECO o convite. A pergunta encerra uma resposta que é um bocadinho bipolar. Portanto, existe e não existe. Ou seja, existe uma oferta ampla de produtos e, portanto, ela está à disposição. Eu acho que qualidade, e já agora estou aqui num fórum em que temos a DECO ainda a semana passada, no âmbito da Europa, estive com uma apresentação da Better Finance com as rendibilidades da poupança para a reforma nos vários países europeus, e os valores que lá apareceram não envergonham os valores portugueses. Portanto, em termos de produtos, acho que temos produtos com qualidade para os clientes. A questão fundamental é o push, ou seja, também ainda há dias, com uma conferência feita, promovida pela APS, foi divulgado um estudo da Insurop, a Associação Europeia de Seguradoras, e constatou-se que Portugal era dos países que estava mais sensibilizado para poupar e que manifestava mais intenções de poupar no conjunto da população europeia. E depois o que nós vemos é que a população portuguesa não poupa e, fundamentalmente, não poupa em instrumentos de poupança de longo prazo. E porquê é que será? Primeiro, porque os instrumentos de poupança de longo prazo que existem, estão disponíveis, e já falarei um pouco sobre eles, não são incentivos para lhes tornar a falta de atratividade pela perda de liquidez, ou seja, se eu tiver de imobilizar aquilo que aplico, eu gosto de ter qualquer coisa em troca. Se não tiver, eu deixo o meu dinheiro à disposição de o voltar a usar quando muito bem precisar dele. E, portanto, não existe um estímulo para que a imobilização seja premiada. Por outro lado, e isto acho que é ainda mais importante que isso, porque o estímulo que é necessário não precisa sequer ser muito pesado, como já foram antigamente os bons benefícios fiscais dos PPR. Eu acho que devem aumentar, mas não precisam sequer de ser tão elevados. A questão é o ambiente que existe em termos de mensagem que é transmitida para a população. E, portanto, quando se transmite que a Segurança Social pode viver sozinha e que as pensões dos portugueses podem contar exclusivamente com a Segurança Social e poupam para a reforma, o podem fazer e o devem fazer, mas numa base supletiva de poder acrescentar mais qualquer coisa a algo de bom e certo que já se tem. Também em termos de saúde, e agora falar disto, quando o Serviço Nacional de Saúde deve ser protegido, tem os seus riscos, mas o que acontece é o Estado apresenta-se como omnipotente e omnipresente. E, portanto, não conduz mensagens
para a população, no sentido que devem acautelar o futuro e inclusivamente o presente, quando têm restrições de rendimento. E, portanto, essa falta de mensagem é extremamente importante para conduzir as pessoas para a poupança. Em termos de produtos, eles existem, eu acho que vamos falar mais à frente sobre isso. Temos os PPRs, temos fundos de pensões, temos novas soluções de rendimento para pessoas que estejam em situação de reforma. Portanto, há uma panóplia bastante grande de produtos. Temos os fundos de pensões, a nova lei ganharam reforço de governação e de importância e transparência para os participantes e beneficiários. Portanto, não é por falta de produtos, não temos piores produtos que qualquer país da Europa onde a poupança para a reforma é significativa. Portanto, é importante afiná-los, mas não é por aí que está a questão. Joaquim, então falta alguma coisa, porque ouvindo o Valdemar temos tudo, só falta mesmo a poupança. Vendo da sua experiência, o que é que está a faltar? Tenho que carregar no mute. Não estamos a ouvir. Já percebi, peço desculpa. Boa tarde. Começaria também por cumprimentar todos os participantes e agradecer, obviamente, também a sua presença. Respondendo à sua questão, eu começaria por relembrar algo que foi muito falado ontem, a questão dos 3 pilares que podem sustentar um sistema de segurança social. Temos aquele que é o tradicional, o do Estado, e depois temos 2 outros pilares, nomeadamente um pilar assente em fundos de pensões, em que existe uma partilha nas comparticipações das empresas e dos trabalhadores, e o terceiro pilar, que são, ao fim e ao cabo, as poupanças que os consumidores podem fazer em específico para si mesmos. Ora, é notório que, no que diz respeito a Portugal, nós estamos muito aquém daquilo que se passa em outras experiências europeias. Portugal, a população portuguesa tem cerca de 3,7% de trabalhadores ao abrigo do segundo pilar. Isto significa que são poucas as empresas que criam fundos de pensões para os seus trabalhadores poderem beneficiar de um complemento. E há experiências noutros países que chegam aos 80%, o caso da Holanda, o caso da Dinamarca e da Suécia, a Alemanha tem mais de 50%, enfim, estarão num patamar diferente de maturidade relativamente a este segundo pilar. E, de facto, em Portugal, aquilo que nós sabemos é que só as grandes empresas é que criam fundos de pensões e, talvez, no que diz respeito a este segundo pilar, um dos passos que podem ser já dados é que as empresas comecem a pensar nestes fundos como uma componente remuneratória interessante a apresentar aos seus trabalhadores, quer àqueles que já estão, quer no recrutamento de futuros trabalhadores. O terceiro pilar, aquele onde a Proteste investe e a DEC Proteste estão mais presentes. O Valdemar Duarte já os mencionou, os produtos que existem são os planos de poupança-reforma, seja na forma de fundos ou de seguros. Temos alguns fundos de pensões também de acesso por parte de particulares. Temos os certificados de reforma, que são geridos no setor público. Eles existem. Há muitos que são efetivamente bons e eu diria que existe aqui a necessidade de uma mudança de mentalidade tão cedo quanto possível para que a poupança comece a acontecer de outra maneira. Vimos ontem que na demografia não podemos mexer. O João Peixoto demonstrou claramente que vamos ter largos anos, e mesmo que comecemos agora a fazer alguma coisa, só daqui a muitos anos é que teremos, de facto, resultados das políticas que possam ser adotadas neste momento. E, portanto, hoje aquilo que se pode fazer é ou aumentar a idade da reforma ou diminuir o valor das pensões. Portanto, de alguma maneira, é preciso começar a mudar as mentalidades dos portugueses para que eles próprios possam fazer alguma coisa de diferente. O que é que me parece muito importante? Desde já, aquilo que o Pedro Mota Soares já referiu, já não é possível começar aos 40. Nós próprios, na Proveste Invest, dizíamos, bom, quando chegar aos 40 anos, deve começar a preparar o seu plano de poupança-reforma para conseguir complementar
aquilo que vai perder devido à taxa de substituição, neste momento anda em 65%, mas o Pedro Mota Soares já referiu que em breve estará nos 50%. Mas hoje já não o dizemos que deve ser aos 40%, nós já dizemos que deve ser tão cedo quanto possível. E o fator de capitalização de começar cedo é muito importante. Só para vos dar um exemplo, na eventualidade de alguém com cerca de 30 anos começar a pôr 100 euros por mês de parte, eu sei que pode ser muito elevado para certos segmentos, mas é só para vos dar uma ordem de grandeza, e o fizer num plano de poupança-reforma sob a forma de fundo que nós temos recomendado, porque é a escolha acertada atualmente, se as rentabilidades se mantivessem, no momento da reforma poderia chegar lá com cerca de 250 mil euros. O que, obviamente, é um montante muito elevado, se calhar não é necessário tanto, mas dá uma ideia de como a capitalização pode operar. Um segundo aspecto que nos parece muito importante prende-se com o acompanhamento. A maior parte dos consumidores tem a tendência a colocar os seus investimentos num produto e deixa-os estar sossegado, sem, se calhar, olhar para lá com a regularidade que seria desejável. Ora, é evidente que as entidades gestoras têm momentos, há umas que podem ser muito boas num determinado ano, mas se calhar, envolvidos 2, 3, 4 anos, há uma outra entidade gestora que surge com uma relevância diferente, uma capacidade de relevância, e, portanto, se calhar a transferência pode muito bem ser a melhor solução e, com isso, ir buscar rentabilidades mais interessantes. Um terceiro e último aspecto, embora pudesse entrar por outros, mas só no que diz respeito à poupança, a componente relacionada com a segurança. O Valdemar Duarte já o referiu. Os portugueses têm uma tendência enorme para ir para produtos com segurança absoluta. São os depósitos a prazo, 70 e muitos por cento dos portugueses é o tipo de aplicação que têm. E no caso dos planos de poupança-reforma, nós vimos um fenómeno idêntico. Mais de 80% do montante que está em planos de poupança-reforma está sob a forma de seguros que têm rentabilidades, têm o capital garantido, mas é evidente que têm uma rentabilidade mais baixa, precisamente por terem o capital garantido. Ora, isso é desejável, se calhar, num momento mais tarde, se calhar quando eu faço 56 anos, é melhor ser mais cauteloso. Mas se eu começo aos 30, beneficiar daquilo que são as maiores rentabilidades de produtos com risco, como é o caso dos fundos, pode ser muito interessante. Já voltamos, porque deixou aqui pontos também interessantes para a nossa conversa. Francisco, tendo em conta os aspectos de resto que já foram aqui mencionados, aparentemente temos um quadro que até é favorável nesse sentido, isto é, há produtos, há segurança, até há produtos com rentabilidade que são interessantes, há uma dimensão cultural da análise que faz, que alternativas e que caminhos é que devem ser seguidos para que tenhamos capacidade de poupança e, digamos, e para que possamos criar alternativas à poupança dos portugueses, para que eles possam efetivamente beneficiar desse contexto. Sim, muito boa tarde. Quero também agradecer pelo convite. E ouvi vários temas que são claramente ligados, mas às vezes não fazem parte exatamente do mesmo tema, ou seja, a sustentabilidade de segurança social, a poupança, são ligadas, obviamente, mas cada dimensão tem uma própria identidade. Por isso, falamos de poupança. De poupança, sim, de poupança. Poupança é determinada pela capacidade de poupar, por isso, pela riqueza e pela atratividade do rendimento. E do ponto de vista macro, eu ouvi falar de instrumentos que têm uma rentabilidade interessante, mas a realidade é que estamos a viver já há alguns anos num mundo onde os juros, pelo menos os juros a longo prazo sobre o que é seguro, são negativos. Por isso, isto cria uma dificuldade não indiferente para incentivar a poupança e para a poupança tradicional
e para permitir também financiamentos alternativos de capitalização para a segurança social. Que acho que, objetivamente, é fundamental. Percebo que politicamente não haja uma janela ou não haja vontade neste momento, que é um momento muito grave, pessoas já há muitos problemas a afrontar, de falar de reformas estruturais sobre a segurança social, mas não participei ao vosso evento de ontem, mas claramente estes dois trens, um demográfico e outro macroeconômico de juro a longo prazo, abaixo de zero durante muito tempo. Os mercados, que não sou eu, os mercados financeiros estão a prever que estes juros ficam a zero ou abaixo de zero pelo menos 10 anos. E há muita gente que está a investir muito dinheiro sobre estes juros ficar baixos. Isso imagino que não são todos errados. E isto é, de um lado, então, demografia, do outro lado, os juros baixos. Acho que não tem que forçar a pensar como atingir um equilíbrio orçamental na parte da segurança social e incentivar a poupança para permitir este equilíbrio orçamental do outro lado. Vamos ter que ser um pouco inovativos, porque somos à frente de situações realmente novas. E aqui então, temos que... Que inovações é que podemos trazer? O tema fiscal é sempre um tema? O tema fiscal não orçamental, fiscal do ponto de vista de impostos, isto é, do incentivo de política fiscal. Incentivos, sim, são ótimos, mas se podia pensar também de compreender bem o que é a mudança demográfica vai trazer na estrutura das receitas dos Estados, por exemplo, do ponto de vista do imposto. Claramente, somos preocupados pelo equilíbrio da segurança social, porque o imposto sobre o rendimento vai baixar, porque vai haver menos pessoas que trabalham. Mas vai continuar a gente que consuma. Por isso, se pode ter um shift, vamos dizer, do que é que vai financiar a segurança social. E, por exemplo, o mecanismo habituais de financiamento da segurança social, que são através da TSU e dos impostos sobre as empresas, podiam, à sua volta, ser transformados em incentivos de poupança. O segundo pilar que o Joaquim Rodrigues da Silva estava a mencionar. Estas são possibilidades. Um trabalhador pode decidir, eu gostaria muito que o trabalhador podia decidir voluntariamente se uma fração do que é que paga para o seu empregador fosse para um fundo de pensão, isto de maneira voluntária, não é? Ou seja, eu opto que 10% seja investido num fundo voluntário ou opto que 5% seja investido num fundo de pensão. Estou a falar de reformas estruturais importantes, mas eu não sei se são reformas corretas, mas temos que começar a antecipar que estes desajustamentos de um lado macroeconômico e de um lado demográfico vão ter impactos bastante rapidamente. Sim, sim. E esse é um ponto importante. Pedro, eu gostava de trazer à discussão e de voltar a insistir neste segundo pilar. Ontem falou-se alguma coisa dele, mas numa perspectiva, diria, de longo prazo. Pedro Mota Soares acompanhou diretamente, teve em concertação social com confederações patronais e sindicais. O que é que falta para que este segundo pilar tenha, de facto, efetividade? Ou voltamos sempre ao mesmo tema? Isto é, isto não se consegue por outra via, senão por incentivos fiscais, seja para trabalhadores, forradores, leia-se, seja para as empresas. Sim, claro que os incentivos fiscais são isso mesmo, um incentivo. Eu percebo que em Portugal, numa estrutura económica, que é uma estrutura muito baseada em pequenas e médias empresas, nós estamos a falar de mais de 90% da nossa empresarial, como um tecido empresarial de empresas muito pequeninas, como é óbvio, tem-se mais dificuldades em criar instrumentos como estes. Isto é muito disperso, a nossa realidade económica nesse sentido é muito disperso, e mesmo quando nós olhamos hoje para os fundos de pensões que as empresas têm, estamos quase sempre a falar de empresas com uma dimensão muito grande. E é exatamente por isso que eu acho que neste momento, mesmo numa altura em que nós não conseguimos convergir relativamente a uma solução, a alguma tentativa de reforma na segurança social, podemos e devemos dar alguns passos que criem esse mesmo incentivo
E eu acho que aqui o incentivo não é só fiscal, também pode ser um incentivo legal. Eu tenho defendido nos últimos anos que devia ser criado um suplemento para a reforma que funcionasse voluntariamente e da seguinte forma. Qualquer trabalhador que entre no mercado de trabalho passa a descontar 1% e passa a descontar 1% com liberdade de escolha. O Valdemar já disse há pouco, em Portugal nós temos felizmente muitos instrumentos e para mim a liberdade de escolha não é só liberdade de escolha entre instrumentos privados, é liberdade de escolha entre os certificados públicos de reforma que existem, liberdade de escolha entre fundos mutualistas que também existem e depois, como é óbvio, os produtos privados. E esse 1% a cargo do trabalhador devia ser acompanhado por 1% a cargo da empresa, sendo que esse 1% a cargo da empresa devia dar direito a um desconto fiscal com qualquer espécie de compensação fiscal, porque ainda por cima nós sabemos que muitas empresas em Portugal não pagam IRC, mas pagam tributações autónomas, pagam outro tipo de impostos, e eu acho que hoje é possível, com aquela máquina que nós temos na autoridade tributária, às vezes até um bocadinho excessiva, é possível criar, de facto, sistemas de compensação que permitam que isso aconteça. E acho até que um sistema como este devia ser criado, mais uma vez, voluntário, de forma voluntária, mas devia ser criado da seguinte forma, um bocadinho como os ingleses fizeram. Quem entra no mercado de trabalho automaticamente é inscrito, portanto, se quiser fazer um opting-out, tem sempre essa possibilidade de fazer um opting-out, mas era preferível que ele fosse automaticamente inscrito. Nós sabemos, isso aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, que grande parte dos trabalhadores acabam por ficar dentro deste mesmo sistema. E eu até acho que o financiamento via fiscal é interessante, mas nós até podemos ter outros instrumentos para pensar em como é que podemos financiar esta matéria. Eu acho que numa altura em que, nomeadamente do ponto de vista do mercado de emprego, o mercado de emprego está infelizmente a virar, e portanto com mais desemprego, nós não podemos criar aqui qualquer mecanismo que desincentive a criação de emprego. E portanto, onerar ainda mais as empresas, onerar ainda mais, quer diretamente, quer através de custos de contexto que hoje pesam muito sobre as empresas, seria um grande erro nesta altura. Mas hoje já há mecanismos, vou pensar, por exemplo, nas contribuições que são feitas para mecanismos como o Fundo de Compensação de Trabalho e o Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho, em que se desconta também 1%. Convém que nós agirmos um bocadinho para os números. Este fundo hoje está muito, mas mesmo muito capitalizado para além das suas necessidades. Se calhar faz sentido discutir em concertação social com os parceiros sociais, quer representantes de empregadores, quer representantes de trabalhadores. Pode fazer sentido discutir se deve ou não se deve, por exemplo, alocar esse 1% que neste momento está a ser pago para uma forma de nós garantirmos maior aforro e, acima de tudo, pensões melhores no futuro. Eu acho que este é, de facto, um grande desafio nacional. Quando nós, Portugal neste momento tem algo que me impressiona imenso, nós não conseguimos consensualizar uma solução, mas muitas vezes nós nem sequer conseguimos consensualizar a radiografia. Não é fácil, muitas vezes, nós temos um consenso sobre o estado efetivo em que as coisas estão, mas quem olha de forma séria para os números, estive ainda muito recentemente a olhar para o relatório de sustentabilidade da Segurança Social que está no Orçamento de Estado, que era o deste ano e foi revisitado no ano passado, nós vemos que muitas vezes muitos dos dados que lá estão não se verificam. Vejam, por exemplo, o que é que acontece ao crescimento económico previsto desde 2007 até hoje. Grande parte daquilo está uma ficção. O Francisco falava e bem do ponto de vista da economia, do problema das taxas de juros, mas o problema do crescimento económico que tem sido anémico neste século em Portugal é um grande problema, como é óbvio, numa lógica de criação de riqueza futura e de poupança futura. E por isso mesmo eu acho que o estímulo é possível criar de alguma forma este estímulo. Este estímulo tem de ser acompanhado, e eu termino já, António, mas tem de ser acompanhado com uma coisa que me parece muito importante, que é dar informação às pessoas. Eu acho que ainda hoje, grande parte dos portugueses não conhece o sistema, como é que o sistema funciona. O nosso sistema é um sistema de pay as we go, mas ainda hoje as pessoas me perguntam, mas onde é que está o dinheiro? Eu descontei, onde é que está a minha caixinha com o dinheiro? Eu acho que uma outra parte das pessoas, portanto, acreditam um bocadinho no sistema e, como o António Bagão Félix diz com alguma graça, não é um sistema de pay as we go, mas é um sistema de pray as we go, com uma enorme fé que no futuro se vai conseguir encontrar aqui alguma forma de financiar o sistema, e isso seria via impostos e, portanto, com uma dificuldade tremenda também sobre o tecido económico. E, portanto, eu acho que é de facto a altura de nós conseguirmos criar aqui, quer estímulos legais, quer estímulos fiscais, que obriguem um bocadinho as pessoas também a pensar e, acima de tudo, obriguem as pessoas a irem atrás da informação, a perceberem um bocadinho melhor o que é que está a acontecer e o que é que se está a passar, sob o risco de facto, perdermos aqui uma geração que não conseguimos voltar para trás e que não conseguimos recuperar. O tempo nesta discussão é crítico. Valdemar, eu também tenho que lhe perguntar se os fundos de pensões, as seguradoras, estão a fazer o que devem.
Eu trago aqui o número para a nossa discussão. O Estado tem, como dizia há pouco Pedro, também produtos de poupança, já que tem captados nesta altura cerca de 30 mil milhões de euros nos produtos de poupança públicos. O setor privado... E 20 mil milhões em fundos de pensões. E 20 mil milhões em fundos de pensões, muito bem. O setor privado está a fazer o que deve fazer, por exemplo, esta dimensão que o Pedro Mota Soares estava a sublinhar, da informação, está a ser suficientemente clara para que, havendo produtos para as várias gamas de perfis de investidores, mais risco, menos risco, havendo até produtos com rentabilidade, que não haja uma capacidade de poupança ou uma disponibilidade de poupança, digamos que seja no mínimo paralela a essa disponibilidade de produto e de mercado? Bem, eu vou fazer um bocadinho de batota. Eu vou pegar em algumas coisas que foram ditas e vou tentar dar a minha opinião. O Francisco falou no ambiente de taxas de juro e que ele se está a prolongar e vai prolongar por um prazo considerável. E isso significa, e o Joaquim falou e bem sobre isso, que neste momento viver com risco zero ou com risco muito baixo pode ser extremamente interessante para aplicar poupanças no curto prazo, mas é extremamente penalizador e perigoso para aplicar poupanças de longo prazo. E, portanto, para aplicar poupanças de longo prazo é necessário introduzir o fator rendimento. As contas que o Joaquim fez não as auditei, mas sei que o fator capitalização é importante e posso dizer que em 40 anos 1% de rendimento a mais permite ter mais 40% ou 50%, sensivelmente, no conjunto daquilo que se aplica e, portanto, é preciso ter rendimento. Para ter rendimento é preciso ter risco e, para ter risco, é preciso saber assumir risco, é preciso ter informação sobre o risco, é preciso jogar com variáveis como diversificação, dispersão, uma gestão de risco muito cuidadosa, introduzir um fator que é extremamente importante e que ainda está arredado do vocabulário nacional e que está a aparecer, que é a palavra sustentabilidade e os temas de questões ambientais, sociais e de governação dentro dos investimentos. Portanto, esta é uma questão. Já volto à parte da pergunta. Relativamente àquilo que o Pedro falou, eu sou um grande defensor, faço parte de uma entidade que tem implementados muitos esquemas com contribuições de colaboradores e empresas, e o que vos posso dizer é que depois de os implementarmos, o nível de adesão voluntário dos colaboradores aponta sempre normalmente para os 80%. Portanto, o que falta aqui é uma palavra inglesa muito interessante, que não temos muito em Portugal, que é o nudge, que é o empurrão. E o empurrão, seja ele qual for, é bem-vindo. O fiscal é indispensável. E, portanto, eu acho que deve ser uma lógica tripartida de contribuição inicial do trabalhador, o incentivo feito por parte da empresa e tudo isso com um apoio fiscal do lado do Estado que reduz o custo e que torna atrativo uma empresa fazer esquemas deste tipo. Nós temos uma proposta no Orçamento Geral do Estado para que empresas voluntariamente adiram, e não é para 1%. Achamos que a quantidade é importante e, portanto, a nossa sugestão é o mínimo de 2% do salário e o máximo de 5%. Portanto, aí estamos todos de acordo. Relativamente à oferta, aquilo que eu vejo dentro da oferta da própria atividade seguradora e das gestoras de fundos de pensões e de PPRs, é mudar o paradigma das taxas garantidas e, portanto, dos produtos com garantias para cada vez mais introduzir produtos expostos a mercado. Portanto, quem faz seguradoras e em fundos de pensões e em PPRs tem um horizonte de investimento ou um horizonte de aplicação da sua poupança de médio e longo prazo e, portanto, o que é necessário é informação e literacia no sentido que os produtos expostos a mercados estão sujeitos a oscilações. Nós temos este ano, exemplo, nós em março parecia que o mundo ia acabar e que as rendibilidades
iam tender para zero, e isso foi um mês. No mês seguinte existia uma recuperação. Tem existido muita volatilidade e é preciso coragem para dizer isto, quando nesta semana os mercados até estão a descer, mas boa gestão em termos de gestão de risco, no médio e longo prazo, compensa sempre. E, portanto, aquilo que é importante transmitir aos consumidores é que há que diferenciar entre o que é gestão de risco e gestão danosa. E, portanto, nós tivemos alguns exemplos de gestão danosa que ficaram marcados na população portuguesa. E, portanto, é muito importante perceber que risco é uma coisa, crime é outra. E às vezes baralham-se as duas coisas de forma muito simplista e isso tem consequências também nos nossos consumidores. Joaquim, temos tido uma evolução do perfil de pedidos de esclarecimento, de informação que chegam à Proteste em relação a este tipo de produtos de poupança. Como é que tem avaliado, como é que avalia essa dimensão da parte de quem é sócio Proteste? António, permita-me só juntar uma nota à parte fiscal antes de responder à sua pergunta. Um aspecto que nós temos defendido também, no que diz respeito à fiscalidade, prende-se com o regime que é aplicado aos produtos orientados para a reforma, ou seja, os planos de poupança reforma, os fundos de pensões para a reforma e os certificados de reforma, que têm realmente um regime muito favorável. Como sabem, há benefícios fiscais à entrada e as taxas de IRS que são aplicadas à saída, desde que respeitados os requisitos para o efeito, são manifestamente mais baixas. 8%, quando sabemos que os outros produtos, os outros fundos, por exemplo, os depósitos a prazo, têm 28% sobre os ganhos subjacentes. Ora, um dos aspectos que talvez ajudasse também a uma maior disponibilidade de os consumidores portugueses pouparem para a reforma é que a fiscalidade não operasse em função do produto, mas em função do objetivo a que se destina. Se quiserem, no sentido de que, se eu quiser optar não por um plano de poupança-reforma sob a forma de fundo, mas num fundo, digamos, normal, entre aspas, porque não devo eu beneficiar das mesmas condições fiscais, desde que naturalmente me comprometa a manter o produto pela maturidade subjacente à reforma e desde que diga isto é efetivamente para a reforma. Porque assim conseguimos alargar o leque de opções que os consumidores dispõem. E, portanto, isso talvez fosse um contributo para aquilo que temos estado a abordar sobre uma maior abertura dos consumidores para a poupança para a reforma. Agora, indo à questão que me colocou, enfim, a nossa missão é, de facto, ajudar o consumidor / investidor a fazer as melhores opções e a dar as informações que melhor assistem nessa missão. Há, efetivamente, ao longo do tempo, uma maior disponibilidade daqueles que são nossos associados, nossos subscritores, a irem para os produtos que nós recomendamos. Agora, também é evidente que, por vezes, e não posso, aliás, não é suscetível de ser escondido, que quando nós vivemos sucessivas crises de caráter financeiro e social, com a volatilidade nos mercados que o Valdemar ainda agora referiu, é evidente que o refúgio do capital garantido torna-se muito irresistível para muita gente. Ainda assim, aquilo que vemos é que o que nós preconizamos, quando se é mais jovem, quando se tem ainda um horizonte temporal relativamente vasto à frente para os fins que se está a poupar, há uma maior propensão para isso e, aliás, apesar daqueles números que referi para os PPRs, mais de 80% estarem em PPRs sob a forma de seguro, tem havido uma alteração a pouco e pouco dessa tendência e se mantém. Francisco, do que ouvimos deste conjunto de intervenções de quem está diretamente no mercado,
e de quem foi responsável político e que teve responsabilidades de falar com empresas e com trabalhadores, chegamos à conclusão de que as alternativas dependem mais da capacidade de intervenção do Estado ou devemos esperar uma resposta dos investidores, aforradores, cidadãos em geral? Cada um tem o próprio papel. Penso que medidas para incentivar, por exemplo, as poupanças que estavam a falar, o António falou da transparência. É uma medida cheap, não muito cara, seria de enviar uma carta a cada português com o profilo de pensões que vai receber quando vai entrar na idade da retrete. Ou seja, e depois podia ser uma informação acessível. Hoje em dia, o que é que não é acessível via net em um portal? Seria quase normal, não é? Na sociedade em 2020. Isto, provavelmente, iria incentivar muito o comportamento das pessoas. Por isso, o Estado tem um papel, porque é ele que controla toda esta informação e é ele que tem que transmitir esta informação ao próprio cidadão. O mercados privados também tem um papel muito importante e aqui ouvimos propostas interessantes. Há uma atenção, ou seja, se eu quero poupar para a pensão, os produtos de risco, mesmo se sou um jovem, vão ser complicado de convencer. E além disto, o mais jovem são as pessoas que ainda não têm capacidade de poupar. Começam a ter capacidade de poupar a 35, 36, às vezes mais cedo, mas vamos dizer em média, não é? Por isso há também um profilo de life cycle que não permite às pessoas com um horizonte temporal muito mais comprido de iniciar poupanças relevantes no início da sua carreira profissional. E quando dizia antes que vamos ter que sentar e encontrar soluções, eu penso que este tipo de debate é muito importante e as propostas, por exemplo, de abrir a outros fundos o mesmo tipo de vantagem fiscal e de associar a função da poupança à vantagem fiscal, visto a importância na nossa sociedade da segurança social, me parece uma coisa muito relevante e bem pensada. Embora saibamos, Francisco, que de facto, ainda ontem, neste nosso debate, isso foi claro, vamos ter que trabalhar com o sistema de segurança social que temos, isto é, não há condições, diria, sociais e políticas para admitir reformas que pudessem constituir, se calhar, aqui chamar-lhe um choque de pensões. E, portanto, temos de trabalhar com o que temos ou sermos inovadores a partir do modelo que temos e não desejando um modelo ideal que provavelmente não temos condições nem políticas nem sociais para as ter, não é? Sim, é um início, é verdade, mas penso que esta maneira de abordar é importante, mas vai ser marginal no equilíbrio, vamos dizer, global do país, por razões óbvias. Quantas pessoas se podem atingir com este tipo de campanha? Por isso, sim, é importante, obviamente, iniciar assim, mas penso que a uma certa altura e muito rapidamente vai ter que ser alargado o discurso. Muito bem. Pedro Mota Soares, eu gostava de pegar neste tema, alargar o discurso, mandar uma carta a cada português dizendo com o salário, com o que já descontou, com as perspectivas de taxa de substituição, a sua primeira pensão vai ser de X% do seu último salário. Isto seria útil? Muito útil. Eu não resisto aqui a fazer uma piada. O António falava do choque de pensões. Muitas vezes o choque de pensões que os portugueses têm é quando descobrem efetivamente qual é que vai ser o valor da sua pensão. Porque as pessoas têm muitas vezes a expectativa de ter uma pensão muito mais elevada. Eu até acho que nós, neste momento, temos condições até para ir um bocadinho mais longe. Eu acho que hoje faz sentido e temos já os mecanismos informáticos para fazer e até já temos a base disso no sistema da segurança social. O que nós devíamos fazer eram contas individuais virtuais.
Eu acho que era fundamental que cada um de nós, quando vai à internet, pudesse entrar e perceber efetivamente os descontos que fez, as contribuições que estão lá, as cotizações que estão lá e a perspectiva futura, de uma forma relativamente clara, de qual é que vai ser a minha pensão no futuro. E isto acho que é importante para quem tem 60 anos, para quem tem 50 anos, mas também mesmo para quem tem 30 anos, para que perceba efetivamente o que é que vem aí a seguir. Eu acho que não dar esta informação às pessoas, retirar esta informação às pessoas é, em grande parte, condenar as pessoas a um futuro mais pobre, mais difícil, porque, na verdade, eu percebo que alguém que começa a trabalhar com 20 e poucos anos acha que o final da sua carreira contributiva é dali a muito tempo e, portanto, no longo prazo, não quero citar aqui os economistas, mas no longo prazo as coisas pouco acontecem. E, portanto, dar esta informação efetiva parece-me fundamental. Criar uma conta individual virtual parece-me fundamental. Anualmente enviar uma informação às pessoas dizendo, atenção que neste momento com as suas contribuições, com uma previsão de contribuições que se mantém igual, a sua pensão no futuro vai ser esta. Até porque, António, nós temos falado aqui muito sobre alguns aspectos. Há um aspecto que na minha geração e nas gerações futuras me preocupa. Nós hoje falamos muitas vezes de carreiras contributivas estáveis, prolongadas ao longo do tempo, mas grande parte dos portugueses, se calhar, vai ter a sua carreira contributiva num determinado momento interrompida por um fenómeno de desemprego, por um fenómeno de baixa de rendimentos, por um fenómeno, eventualmente, de ir para outro país ou de qualquer outra questão. E, portanto, isto reforça ainda mais a necessidade de nós, efetivamente, darmos essa informação às pessoas, quer de forma individual, como uma conta individual, quer uma vez por ano, dizendo qual é que vai ser a sua perspectiva futura de pensão, para darmos essa informação e permitir que as pessoas façam escolhas. Eu falo muitas vezes do tema da liberdade de escolha. Para eu ter uma verdadeira liberdade de escolha, mais uma vez, não é só escolher dentro do privado, é escolher entre o público e o privado, mas para eu ter a liberdade de escolha, eu tenho que ter informação. A minha escolha tem de ser livre, mas também tem de ser informada. E eu acho que nessa dimensão o Estado não está ainda a fazer o que podia e devia fazer. Pedro não resiste à provocação. Foi ministro durante 4 anos, creio. O que é que impede que isso seja feito? É a estrutura? É o sistema que não está montado de tal forma? É resistências do próprio sistema para dar informação ao cidadão, ao contribuinte? Neste momento, eu acho que nós já temos uma base dentro do sistema que nos permite fazer isso. Admito que há alguns anos atrás era mais difícil. Hoje reconheço que, em parte, essa informação já está aqui a ser prestada. Eu tive uma vez esta discussão com parceiros políticos e só por dizer isto, acusaram-me de estar a querer privatizar a segurança social. Umas forças um bocadinho mais à esquerda diziam isso é para dar dinheiro aos fundos das pensões, como se fossem propriamente assim uns papões, os papões que por aí existem. Mais uma vez, a mim impressiona-me, não é só que nós não consigamos convergir numa solução. Impressiona-me muito que nós não consigamos convergir na radiografia do que está mal hoje no sistema. E, mais uma vez, isso é também uma informação errada que é transmitida às pessoas. Eu ouvi responsáveis políticos às vezes dizer não, nós estamos a fazer reformas para o sistema de pensões há 20 anos atrás. A reforma do sistema de pensões é uma reforma para 100 anos. Passado 3 anos estava-se a fazer outra reforma no sistema de pensões, porque, como é óbvio, em 2000 já se percebia os problemas que nós tínhamos pela frente. E, portanto, desse ponto de vista, eu consegui fazer isto o mais despolitizado possível, o mais fora até muitas vezes do jogo político-partidário, o mais tecnicamente possível, através do Instituto de Segurança Social, através dos mecanismos da Segurança Social, parece-me o mais correto, o mais importante, para habilitar as pessoas com informação. E as pessoas com informação fazem a sua escolha livre. Sem informação não podem fazer a sua escolha livre. E este ponto, para mim, é um ponto muito relevante. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu quero desafiar, quer Valdemar, quer Joaquim, digamos, a sintetizar, ou se quiserem sugerir a quem vos batesse à porta para pedir opções de escolha para a poupança, o que é que diriam? Obviamente, estou a pensar num trabalhador médio entre os 30 e os 40 anos, para cada um haverá uma sugestão, um caminho a seguir, até em função do perfil de risco, como já aqui discutimos. Mas, Valdemar, conselhos, sugestões, se calhar é melhor do que conselhos, a quem nos está a ver e está a pensar, mas afinal o que é que eu vou fazer à minha poupança, à capacidade de poupança que eu tenho? António, eu vou responder quer para o indivíduo, quer para a empresa. Trabalho com fundos de pensões e sei que é extremamente importante o segundo pilar e, portanto, se calhar começava por aí e mostrar que uma empresa que inicia um plano de pensões, que é um compromisso de longo prazo e, portanto, nenhuma empresa o deve iniciar
se for só para experimentar, portanto é um compromisso longo, mas vai ter a surpresa de que a reação inicial dos colaboradores não parece muito entusiástica e, à medida que as coisas avançam, há uma interação grande entre os colaboradores e a empresa e permite-se, com a solidariedade de contribuições entre as duas partes, juntar um volume de recursos razoáveis. Claro que, como disse, acho que é indispensável existirem estímulos laterais e quando estamos aqui a falar da poupança, estamos a falar nela a nível micro e individual, mas nós temos que nos preocupar com a poupança e a poupança de longo prazo. E a Comissão Europeia está a lançar e vai lançar um produto pan-europeu para poupança individual, que é o Pan-European Pension Product, a nível europeu, porque constatou que é necessário ter intervenções neste nível. Está também, através de um estudo publicado este ano e que está a avançar, o High Level Forum para o mercado comum de capitais, com 3 iniciativas no lado das pensões e que têm a ver com tudo isto que falámos até aqui, que é haver um painel de controle em que se meça de forma objetiva a sustentabilidade e a adequação dos sistemas, é o tracking, que é a informação anual para o participante e recorrente, para que ele veja como é que a perspectiva da sua pensão vai evoluindo ao longo do tempo, e é o auto-enrollment, que é a conjugação destes mecanismos de vertente fiscal e legal para conduzir as empresas e juntando também a contratação coletiva e, portanto, a concertação social. Para o cliente particular que tem de poupar, ele deve pensar que se vai poupar e se é alguém com uma idade intermédia, o deve fazer numa perspectiva de médio e longo prazo. E, portanto, o grande desafio que eu deixo a esse particular é que se ele vai aplicar o dinheiro em instrumentos com garantia, o que ele vai ter é zero ou muito próximo de zero. E, portanto, no longo prazo, o que ele vai ter é poder de compra que vai ser perdido. E, portanto, o passo que ele tem de dar é começar a ganhar consciência que tem de assumir algum risco no seu investimento. Claro que numa lógica de life cycle, numa lógica contida, mas sem risco nenhum, o cliente não vai ter rendimento. E é isto que todos nós temos de passar para os clientes. Os produtos existem PPRs, existem fundos de pensões, existem seguros, existem com as duas vertentes, com a vertente garantida e sem ser garantida, e, portanto, quem não quer correr qualquer risco, corre um risco muito grande, que é, quando chegar daqui a 40 anos, o valor que ele foi aplicando tem um poder de compra muito inferior a esse mesmo dinheiro, porque ele foi perdendo poder de compra em termos reais. E, portanto, pensando que não se está a correr risco, está-se a correr um risco muito lento, muito silencioso e extremamente perigoso. E, portanto, no conjunto de operadores que existem no mercado, e junto aqui também os fundos de investimento que são um tipo de produto que pode ter e tem uma perspectiva de aplicação de médio e longo prazo, existem produtos suficientes para que os clientes não estejam exclusivamente ou quase exclusivamente a aplicar as suas poupanças em depósitos e em produtos com risco muito baixo. Muito bem. Joaquim? Eu separaria em duas áreas. No conjunto das poupanças possíveis que um consumidor faz ao longo da sua vida, eu diria que há duas regras muito importantes. Uma é a diversificação. E se quiserem, nós agora aqui a falar de produtos com capital garantido e sem capital garantido, se calhar é desejável fazer uma repartição algo equilibrada entre aqueles que efetivamente têm esse capital garantido e aqueles que oferecem algum tipo de risco e de alguma forma depois também uma rentabilidade maior.
Enfim, às vezes os ciclos familiares são sujeitos a oscilações e, portanto, pode ser necessário ter poupanças que não estejam vulneráveis, digamos assim. Um segundo aspecto que nos parece importante tem a ver com a periodicidade regular. É muito importante, especialmente nos que têm risco, é muito importante que as poupanças sejam feitas de uma forma regular. É isso que permite que consigamos apanhar os bons momentos em que os mercados, se calhar, estão em crescimento, ou estão mais baixos e vão crescer, e compensar aquilo que vai acontecer, que são os momentos em que os mercados não estão a crescer, que poderemos perder algum dinheiro. No contexto específico da reforma, eu diria exatamente o que o Valdemar Duarte referiu. Se estamos longe da reforma, é de todo desejável que optemos por produtos que não tenham capital garantido, mas que tenham, em contrapartida, uma rentabilidade superior. Estamos já a 10 ou menos anos da reforma, se calhar é preferível não correr certo tipo de riscos e procurar um produto com capital garantido. E também convenhamos, há seguros PPRs que apresentam taxas de juros que não são nada de extraordinário, mas que ainda assim estão acima daquelas que são praticadas pelos depósitos a prazo. E, portanto, se eu tenho 56, se calhar não é mal pensar ter alguma prudência e ir para esses seguros PPR. Francisco, nós não falamos disso diretamente, e agora mesmo para terminar, mas algumas das questões que nos chegaram de quem nos está a ver tocam num ponto sensível que é, na verdade, com salários baixos, como é que se poupa? E esse é outro problema, é outro desafio que eu deixo aqui para promovermos numa discussão seguramente. Mas, Francisco, aqui o tema da produtividade, obviamente, não pode estar indissociada desta nossa discussão de capacidade de poupar, porque estamos a falar verdadeiramente agora para quem tem capacidade de poupança. Há quem nos esteja a ver e gostasse de ter alguma ou mais, e o tema da competitividade, produtividade do país é também uma discussão a ter neste contexto, não é? Francisco não está com mute. Exato. Estava a dizer, sem dúvida, comecei a minha intervenção, a primeira, identificando duas determinantes da poupança: a riqueza, o rendimento, e a riqueza e o rendimento. E efetivamente, a riqueza, o rendimento mensal de uma pessoa são duas componentes do que determina a poupança. E sim, o salário médio português é muito baixo. A poupança é um conceito relativo, ou seja, a taxa de poupança é relativamente a quanto ganha. Não digo que os salários não têm que aumentar, mas vamos dizer relativamente ao consumo. Por isso há sempre, não é o nível que conta a partir de um certo nível. Claro que quando o nível é muito baixo do salário mínimo, há muito pouco espaço, não? Sem dúvida. E aqui, o António estava a dizer bem, é um problema que não se resolve em pouco tempo, é um problema de produtividade do país. O Pedro Mota Soares falou de crescimento, claramente os nossos dois países, não, são portugueses, mas vamos dizer, são italianos ainda, e os nossos dois países têm uma taxa de crescimento inexistente nos últimos 20 anos, com poucas exceções, mas alguns anos, mas muito, muito baixos. E a poupança aplicada ao investimento produtivo é claramente um dos motores para permitir o crescimento de ser mais rápido e de se transmitir a salários mais altos. Este é um canal fundamental que é uma das funções de incentivar a poupança. Por isso, sim, isto não podemos dizer que vai acontecer muito rapidamente, mas é um dos mecanismos que nós temos que iniciar. E aqui é exatamente um exemplo de macro, é um equilíbrio. Ou seja, se nós queremos ter salários mais altos, além do discurso de educação, de capital humano, que está a crescer em Portugal e que já está a melhorar muito rapidamente, vou dizer, daqui a 10 anos, 15 anos, vamos ter Portugal
a um nível de capital humano muito mais próximo do resto da Europa, por isso isto vai ajudar. Mas, do outro lado, o capital físico, ou seja, o investimento físico que é criado através da poupança, tem que aumentar também, que é complementar a este capital humano. E isto vai... Mais rapidamente conseguimos a incentivar esta força macroeconômica, mais rapidamente vamos ter salários mais altos. Muito bem. Obrigado pela vossa participação. Permitam-me uma síntese. Começar a poupar cedo, muita informação, muita transparência e muita informação a chegar aos cidadãos em geral. E um ponto que me parece muito importante e que foi transversal à nossa conversa desta tarde, que é esta relação do segundo pilar das empresas e dos trabalhadores, que pode ser um caminho dentro do sistema que temos hoje para conseguir, digamos, criar alternativas de poupança a pensar no curto prazo, mas sobretudo, diria, na reforma. A Proteste Investe também quero agradecer, foi um gosto. Quem esteve a assistir poderá voltar a ver esta nossa web conference no site do ECO, estará disponível em breve e também nas redes sociais e, portanto, e também aos nossos convidados, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação e pelas vossas reflexões. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.